que isso gerou uma confusão nas redes sociais e uma confusão no bom sentido, né? Uma discussão sobre o assunto. Porque a decisão da juíza está completamente equivocada, mas para além da decisão, em 2021 nós tivemos um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Na época nós não estávamos no PL, estávamos no PSL. Em 2021 estávamos na pandemia, então as sessões eram todas, ou boa parte delas, de forma virtual. Mas em 2021 nós tivemos um projeto de lei que tramitou na Câmara, foi relatado pelo deputado Antônio Brito, que hoje é o líder do PSD. E esse projeto de lei era muito simples, era agravar a pena para os casos de injúria racial cometidas especialmente nos jogos, nas práticas esportivas, em especial nos jogos de futebol. Havia tido naquelas semanas anteriores algum caso disso que ganhou relevância nacional, fazendo com que então naquele momento o PSL orientou a votação sim para todos os deputados. Então boa parte dos deputados do PSL, assim como eu, nós votamos sim ao projeto de lei por entender que esses casos de injúria racial no futebol precisariam ter as penas agravadas. O projeto era um único artigo, só agravando pena para esses casos específicos. Ocorre que, quando esse projeto foi aprovado e foi ao Senado, o Senado demorou mais ou menos um ano para tramitar esse projeto, discutir e votar. Quando o Senado votou o projeto de lei, eles aí sim incluíram outros inúmeros dispositivos nesse projeto de lei, inclusive aqueles que criminalizam a piada e criminalizam manifestações religiosas, o que é um absurdo. Imagina só um pastor numa igreja fazer um discurso, ou um padre que considerem homofóbico pode ser penalizado por conta dessa lei que foi aprovada pelo Senado. Como o Senado havia modificado o texto que nós votamos na Câmara, esse projeto de lei volta do Senado para a Câmara, já em meados de dezembro de 2022, naquelas últimas sessões do ano legislativo. 2022 tinha sido o ano eleitoral, né? Então nas últimas sessões do ano, a Câmara vota esse projeto de forma simbólica. O que é a votação simbólica? O regimento interno da Câmara diz que você tem duas maneiras de votar um projeto de lei. Ou a votação nominal, que é a regra, né, que é quando cada deputado coloca a sua digital e vota. E aparece lá o nome do deputado e a forma como ele votou. Ou você tem a forma simbólica de votar, em que os deputados não votam. Quem votam são os líderes partidários. E esse projeto, já no final de dezembro de 2022, volta para a Câmara e é votado de forma simbólica apenas pelos líderes partidários. O texto é horrível. Isso fez com que ontem eu e o deputado Sóstenes, que hoje é o líder do PL, nosso partido, a gente ontem protocolou um projeto de lei revogando todos esses dispositivos. Porque a gente não pode permitir a censura, seja no humor, seja na prática religiosa. Então, tendo em vista essa confusão toda que gerou, a decisão, repito, da juíza está equivocada, porque a lei ela é posterior ao fato, não deveria ter sido aplicada nesse caso específico. Me parece que é uma juíza militante, pelo histórico dela que eu vi nas redes sociais, mas de qualquer forma nós apresentamos esse projeto de lei e vamos trabalhar para que ele seja aprovado o quanto antes. Muito bem, deputado Felipe Barros conosco aqui no Café com a Gazeta. Vou pedir licença à Anne jogar a primeira pergunta lá para o Paulo Briguet, direto de Londrina. Meu conterrâneo. O deputado falou que é pela ordem aqui, tem que ser Londrina, depois o estúdio, viu, meu amigo? Cidadão honorário de Londrina, proposto por mim quando eu era vereador em Londrina. Olha aí que maravilha, grande Paulo Briguet. Já viu ele imitando o Lula? Já! Ave Maria. O melhor imitador do Paraná. Eu levei um susto aqui, guardei até a carteira. Vai lá, Briguet! Bom dia, Felipe. Felipe, primeiro eu queria queria te dar uma informação sobre o caso do Léo Lins. Você sabe que a juíza, a Bárbara Inep, né? Ela foi Você sabe quem foi o orientador da juíza na graduação de Direito? Foi o Mauro Iazzi. Você lembra do Mauro Iazzi, aquele professor que foi candidato presidencial do Partido Comunista Brasileiro e que disse que era preciso meter uma bala na cabeça de cada conservador, uma bala em cada conservador e jogá-lo numa boa cova? Você lembra disso? Então, esse foi o orientador da juíza do caso do Léo Lins. Só uma informação para vocês. Minha pergunta é a seguinte, Felipe, eu queria saber como é que você está vendo essa perseguição sistemática aos parlamentares de direita. Eu vejo que existe uma perseguição sistemática. Você é vítima dessa perseguição. Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira,
vários outros deputados, e agora culminou nesse caso da Carla Zambelli, né? Ninguém se lembra do artigo 53 da Constituição, né? Que fala sobre a imunidade parlamentar, que protege o parlamentar desses ataques, que às vezes vêm de outros poderes. A Carla Zambelli, hoje, ela está fugindo de uma situação assim, que é o seguinte: não existe mais lei no país. Ela fugiu do Brasil porque não existe mais lei, porque a pena que ela recebeu foi completamente desproporcional e baseada no quê? Na delação de um criminoso, que é o Delgatti. Foi na palavra de um criminoso, só isso. Entende? E agora, com essas ameaças a familiares também, eu queria que você comentasse isso, Felipe, sobre essa perseguição sistemática aos políticos de direita no Brasil. Curiosamente, políticos que são potenciais candidatos ao Senado, como você. Briguier, esse cenário que nós estamos vivendo hoje, como você bem disse, não começa agora, né? Nós tivemos a abertura do inquérito das fake news no início de 2019, ou seja, no início do governo Bolsonaro, no início do primeiro mandato de muitos de nós. Estou no meu segundo mandato, mas 2019 foi o primeiro ano do meu primeiro mandato. E lá no inquérito das fake news, que é a origem de todos os problemas que nós estamos passando no Brasil hoje, lá a perseguição começa de fato. Eu me lembro um dia que eu tinha saído de Londrina cedo, pegado um voo que não existe mais, um voo direto Londrina-Brasília, e ao pousar em Brasília por volta das 8h30 da manhã, eu começo a receber mensagens, porque supostamente a Polícia Federal estaria na minha casa. A Polícia Federal, enfim, não estava na minha casa, mas foi aquele famigerado dia em que vários deputados foram incluídos no inquérito das fake news, no chamado Apenso 70, do inquérito das fake news, por supostos ataques ao Poder Judiciário. Eu nunca tive acesso ao tal do Apenso 70. A imprensa toda teve acesso, eu nunca tive acesso, nunca fui chamado para depor, mas ao ter acesso ao Apenso 70 pela imprensa, qual que era a crítica que eu fazia ao Judiciário? Não era nenhum ataque, era uma crítica à mudança de entendimento sobre a prisão em segunda instância. Apenas isso. Desde 2019, depois do inquérito das fake news, eu particularmente fui alvo de outro inquérito do voto impresso. Vocês vão se lembrar que eu fui o relator do voto impresso. E como relator do voto impresso, eu defendo essa pauta, né, o voto impresso com a contagem pública de votos. Fui mais uma vez perseguido por mais um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Fui chamado para depor algumas vezes. E agora, na Credem, essas últimas semanas nós tivemos o deputado Lindbergh Farias atuando como Procurador-Geral da República, pedindo inclusive a minha investigação, do deputado Eduardo Bolsonaro, enfim. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento crucial, Briguet, porque a democracia se faz com pluralidade de ideias. O PT foi ao mundo todo, antes de prenderem o Lula, ou depois que prenderam o Lula, fazer política, dialogar com a ONU, com a OEA, com partidos de esquerda, com autoridades de outros países, e não foi perseguida por isso, porque estava fazendo política. A direita não pode fazer isso porque é ataque às instituições. Eu fiz um levantamento que devo mostrar na próxima sessão da Comissão de Relações Exteriores, na quarta-feira da semana que vem, de todas as vezes que a esquerda foi ao mundo buscar apoio internacional. Ora, se a esquerda pôde fazer, por que a direita não pode? A esquerda, aliás, busca esse apoio internacional desde a década de 90 no Brasil, aliás, bem antes disso, mas na década de 90, junto ao Foro de São Paulo, que reunia partidos de esquerda com as Farc, o movimento terrorista, narcotráfico, e nunca foi investigada por isso.